Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma quarta-feira para iniciarmos o nosso estudo das obras de André Luiz. Espero que todo mundo esteja bem. Então, vamos iniciar a nossa reunião com a leitura do Evangelho. Então, do capítulo 11, a lei de amor. O item 14, caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como as criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles que os quais recusais o perdão e a comisseração, porque, frequentemente, eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidades de indulgência para com os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo não considera sequer como faltas leves? Quais podeis acompanhá-la? Não é só isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência, concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercer essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Então fica aí esse trecho do Evangelho para a gente refletir e vamos fazer a nossa prece para iniciarmos a nossa reunião de estudos. Então que todos nós possamos elevar o pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, primeiramente agradecendo a oportunidade por estarmos aqui mais uma vez reunidos, para que possamos, juntamente com todos esses benfeitores, através da sua infinita hierarquia, que possa nos proporcionar o entendimento e a compreensão, nos fortalecendo a cada dia junto aos seus ideais cristãos, que possa amparar-nos a todos, bem como a todos aqueles que se encontram no leito dos hospitais, nas enfermarias, enfim, Pai, aonde houver a dor física ou espiritual, esses seus enviados em Teu nome possam estar ali levando a luz para a elevação espiritual e as energias para o fortalecimento físico, que possam parar e assistir a todos os irmãos de outros órgãos que, junto ao nosso planeta, nos auxiliam, a todas as equipes que no plano espiritual estão receptivos, acolhendo, amparando e assistindo a todos os irmãos que foram reunidos para esse desencarne, em virtude desta pandemia, que possa fortalecer a todos e que possa amparar e assistir a todos os dirigentes das nossas nações. Que assim seja, graças a Deus.
Bom, meus irmãos, então continuando os nossos estudos, nós estamos iniciando a obra Libertação, pelo espírito de André Luiz e pela mediunidade santa de Chico. Nós iniciamos essa obra e a gente percebeu, né, o primeiro tópico do livro, sobre o nome Ante as Portas Livres, é uma introdução de Emmanuel. E ele cita de forma muito propícia, né, a abertura deste livro, com uma lenda, né, egípcia, chamada o peixinho vermelho, que vem nos esclarecer muito o quão seria informada e ao nosso benefício a informação contida através deste livro Libertação, onde o esforço de André Luiz buscando acender as luzes nas trevas é semelhante à missão do peixinho vermelho. Bom, então nós estudamos o primeiro capítulo, ouvindo elucidações, onde o ministro Flacos nos dá uma farta informação acerca dos círculos inferiores da crosta terrestre. Na verdade, tentará nos auxiliar através desta obra de André Luiz a entender e a como lidar com esses irmãos que ora se encontram, né, nessas dificuldades, nessa imensa situação de erro e de angústia, sempre persistindo na não aceitação, no não entendimento das obras do nosso Mestre Jesus. Então, nós vamos perceber o quanto estas esferas se organizam, né, para que possa estar de forma até bem clara e explicitada por André Luiz, num conceito de instituições voltado para a maldade de forma diretiva. Então a gente fica até meio perplexo, né, de encontrar obras de informação tão clara por André Luiz nas instituições de energias pesadas, do erro, da vingança, do mal, em exercer o domínio das suas situações de forma organizada, né, pelo conceito de André Luiz, diretiva, quer dizer, irmãos que estão na direção de instituições deste nível. Então é um esclarecimento muito grande para que a gente possa entender, né? E esse esclarecimento do ministro Flacos se faz nesse sentido. Então nós veremos de agora para frente como é importante o estudo dessa obra para tentar lidarmos com esses irmãos que se organizam de tal maneira na espiritualidade, constituindo diretores e meios de disciplina, de hierarquia, que se sobrepõem usando a maldade para influenciar e prevalecer sobre a natureza do mal. Bom, então, iniciando o capítulo 2, intitulado Palestra Instrutiva, vamos a ela. Ao nos retirarmos do educandário, o instrutor Gúbio, pausando sobre Eloy, o nosso companheiro, e sobre mim,
os olhos lúcidos, acentuou: para muitas criaturas é difícil compreender a arregimentação inteligente dos espíritos perversos. Eu vou repetir. Para muitas criaturas é difícil compreender a arregimentação inteligente dos espíritos perversos. Quer dizer, o recrutamento desses espíritos perversos através dos seus semelhantes, para que se fortaleçam em instituições cada vez mais poderosa e maior em quantidade e número. Entretanto, então, como ele afirma aqui, para muitas criaturas isso é difícil de entender. Entretanto, é lógica natural. Olha que coisa. Se ainda nos situamos distante da santidade, não obstante os propósitos superiores que já nos orientam, que dizer dos irmãos infelizes que se deixaram prender sem resistência às teias da ignorância e da maldade? Veja bem, então esses irmãos, ainda sem uma condição de clareza, de entendimento a respeito da vida após a morte, além do túmulo, deixam ser dominado pela essa falta de esclarecimento e de conhecimento por essas entidades. Então, se nós, um pouco já esclarecido, ainda temos muita dificuldade, imagine esses irmãos que são arrebanhados, arregimentados, recrutados, como o próprio Rúbio nos informa. Não conhecem regiões mais elevadas que a esfera carnal, a que ainda se ajustam por laços rigorosos, enleados em forças de baixo padrão vibratório, não apreendem a beleza da vida superior e, enquanto mentalidades frágeis e enfermiças se dobram humilhadas, os gênios da impiedade lhes traçam diretrizes, enfileirando-as em comunidades extensas e dirigindo-as em bases escuras de ódio aviltante e desespero silencioso. Veja como a ação desses irmãos sobre essas outras condições de irmãos menos esclarecidos e perdidos após a morte do corpo físico. Então eles são arrebanhados, arregimentados desta forma, de uma forma até às vezes truculenta e áspera, mas a função já planejada e direcionada sobre esses irmãos quase sempre é certeira. Organizam assim verdadeiras cidades em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem, envergonhadas de si mesmas, ante quaisquer manifestações da divina luz. Filhos da revolta e da treva aí se aglomeram, buscando perseverar-se e encorajando-se aos milhares uns aos outros. Então, na incerteza, na dúvida, muitos, quando da oportunidade, fogem, mas a maioria esmagadora se aglomeram, se achando ou entendendo que a aglomeração uns com os outros, eles vão ser protegidos e auxiliados. E, na verdade, é outra situação, Ausculando-nos a surpresa manifesta, o instrutor prosseguiu respondendo-nos às argumentações íntimas. Tais colônias perturbadoras devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres, entregues à submissão e à indisciplina, ante os ditames da paternidade celestial. Então, olha a quanto nós já somos recrutados, influenciados para compor essas instituições que chegam a formar cidades inteiras sobre o domínio da maldade,
do erro, da perversão, da submissão, enfim. A alma caída em vibrações desarmônicas pelo abuso da liberdade que lhe foi confiada, precisa tecer os fios do reajustamento próprio, e milhões de irmãos nossos se recusam a semelhantes esforços. Ociosos, impenitentes, alongando o labirinto em que muitas vezes se perdem por séculos. Então, reforçando ainda, meus irmãos, o domínio dessas instituições se prevalecem por anos, por séculos, às vezes, sobre esses irmãos, que por falta de conhecimento, por falta de entendimento, ou talvez por não aceitação de uma condição lhe imposta pela lei maior de causas e efeitos, logo ao descerrar do túmulo, cai no domínio e na influência desses irmãos, como que sendo arrebanhados para um motivo mais útil, que é se fortalecerem contra as leis que eles não concordam e não aceitam. Inabilitados para a jornada imediata rumo ao céu, em virtude das paixões devastadoras que os magnetizam, arrebanham-se de conformidade com as tendências inferiores em que se afinam, ao redor da crosta terrestre, de cujas emanações e vidas inferiores ainda se nutrem, qual ocorre aos próprios homens encarnados. Então, estes irmãos, a maioria, são arrebanhados, são arregimentados por essas instituições, por estarem perdidos nas suas próprias condições de entendimento ao descerrar do túmulo, ou após o desencarne do corpo físico. Essas situações, que são a grande maioria, segundo a informação da espiritualidade, são irmãos fáceis de se exercer esse domínio. Os objetivos essenciais de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça, tanto quanto possível, sob o seu jugo tirano. Então, tais informações partem ainda de afirmações para que se estabeleça a confiança nessas instituições, através dos irmãos arrebanhados, de que a justiça, principalmente a justiça de Deus, ela é falha. Para que reencarnarmos se viemos aqui para sofrer novamente, ter muitas dificuldades? Este é um lema em que as instituições e esses espíritos perversos, porém inteligentíssimos, usam para o domínio daqueles irmãos menos esclarecidos. Então, eu reencarnar para quê? Para voltar a sofrer, a ter imensas dificuldades? É preferível que eu fique no plano espiritual, à mercê do domínio da tirania, em que eles vão, aos poucos, nos dando condições, mas sempre sobre o jugo ali firme do poder e da ordem deles. O principal motivo, como o próprio Goebbels conclui esse parágrafo, é para que a Terra, no seu primitivismo, se mantenha o mesmo e a facilidade de domínio se impere sobre eles. Então veja como esses irmãos, sobre uma direção centralizada, disciplinada, ordenada, age no plano espiritual, fundando e formando cidades, populações, com esses inúmeros irmãos, e sobre o jugo e a tirania deles. As observações de Goebbels escaldavam-me o cérebro. Eu também não havia passado pelos baixos círculos da vida depois do transe corporal. Entretanto,
não identificara a existência dessas condensações organizadas de entidades malignas do campo espiritual, embora ouvisse em muitas ocasiões impressionantes comentários em torno delas. Então o próprio André Luiz se confessa também, né, desconhecer essas instituições, essas entidades bastante organizadas e diretivas que exerciam esses domínios, né? Mesmo ele tendo passado por muitas dificuldades em baixos círculos da vida, ele não teve contato com essas corporações. Efetivamente, não conseguia por mim mesmo exumar todas as recordações do angustioso período que a porta do túmulo me oferecia. E é o que a maioria, né, não percebe, que quando cerra a barreira corporal e abre-se a iniciativa livre para o espírito, ele não tendo entendimento e compreensão, ele fica preso, imantado por uma carga negativa semelhante aos seus pensamentos, a crosta ou a várias outras atmosferas do mesmo nível que ele os atrai. Então fica presa fácil para essas corporações, para esses espíritos perceberem isso. Vira-me perseguido através de longos pântanos, errara aflitivamente dias e noites que me perderam sem fim, atormentando e desditoso. Todavia, custava-me crer que as atividades maléficas gozassem de organismo diretor. Olha o que a gente até adiantou e comentou no início. Essas instituições gozam de organismos diretores, então são bastante organizadas. Por isso mesmo, de mente agora centralizada nos propósitos do bem, aventurei uma indagação. Com o fim, perguntei, essas legiões retardadas e mancomunam além da morte e despidas da vestimenta grosseira da carne, devem saber, mais que nunca, que se empenham em combates inúteis. Olha as perguntas que o André começa a fazer agora, são 4 ou 5, vamos a elas. Não se sentem, porventura, transportadas ao plano do esclarecimento puro, quanto à posição que lhes diz respeito? Não se cercam presentemente de mais sublimes revelações da natureza? Não lhes quadrariam mais justos o trabalho edificante e o estudo nobre, na elevada aspiração de galgar a sabedoria santificante estrada acima? Por que motivo se aglomeram assim através de ajuntamentos desprezíveis e diabólicos? Fáceis de entender-se a jornada evolutiva do homem depois do sepulcro, mas o estacionamento deliberado na crueldade, no ódio além da morte, dá para confundir a mente de qualquer. O orientador sorriu, maneiroso, e considerou: reportamo-nos a espíritos perfeitamente humanos, não obstante desencarnados, e tais perguntas, André, poderiam ser formuladas mesmo na crosta terrestre. Por que razão nós mesmos, antes de acordar a consciência para a revelação divina, nos precipitávamos nas linhas inferiores, todos os dias, contrariando espetacularmente a lei? À frente dos olhos, contávamos com o bendito dilúvio de caridade solar, jorrando incessante do espaço infinito.
Sabíamos que a existência do corpo correria rápida, que seríamos defrontados pela morte, comum a todos, que regressaríamos do mundo carnal pela mesma porta misteriosa, através da qual penetrávamos nele. No entanto, quantas vezes teremos menosprezado a sabedoria excelsa, com atitudes de criminosa indiferença? Antes, as sugestões do plano divino que te povoam agora o pensamento, lembra-te de algum tempo passado em que tivesses cogitado sinceramente da própria sublimação? Se desenterramos o pretérito, meu caro, encontraremos lamentáveis reminiscências. Não nos compete parar ou desanimar. À maneira do tronco frágil e imperioso crescer, subir, por alcançar o oxigênio de cima e, apesar de algemas ao que fomos à semelhança da árvore humilde presa aos resíduos do complicado envoltório que lhe encerra a semente, reclamamos ascensão, ar puro e largueza de condições para produzirmos o bem que o Senhor espera de nós. Vamos parar um pouquinho aqui, meus irmãos, para a gente fazer uma reflexão acerca de um outro estudo em que eu estou me lembrando agora e está aqui para a gente ter uma condição maior de ampliar esses nossos raciocínios. A gente percebe claramente a informação de Gubbio com relação a essas colônias do plano espiritual, que são muito inteligentes, que têm esse conselho diretor bem organizado, então eles são instituições voltadas para o mal e que se destinam em cada vez mais arrebanhar irmãos nessa mesma condição, para que a Terra não se evolua e não se tenha o conhecimento e o entendimento dos ensinamentos de Jesus. Bom, é um outro estudo que nos diz o seguinte: a falta de compromisso nos leva a uma condição seguinte. Existia há uns tempos atrás um primeiro-ministro inglês chamado Benjamin Disraeli. Esse Benjamin Disraeli, ele dizia o seguinte: uma sociedade só tem chance quando os homens de bem têm a mesma audácia dos homens corruptos. Olha que interessante. Uma sociedade só tem chance quando os homens de bem têm a mesma audácia dos homens corruptos, ou aqueles sem morais, aqueles criminalizados, aqueles voltados para o mal. Então, se a nossa sociedade de bem não tiver um compromisso, vai nos levar a isso. Esse é um dos questionamentos que eu trago aqui para a gente refletir acerca dessas informações que o André Luiz nos passa. Então, veja bem, vamos dar um exemplo para a gente entender melhor. Se, por exemplo, essas instituições voltadas para o mal têm uma eficiência, uma disciplina, uma ordem e até mesmo a capacidade de sobrepor sobre certas circunstâncias, eles são super inteligentes e organizados. Isso resume em quê? Em eficiência. E aí a gente volta para o outro lado. Eficiência não é virtude? É, virtude voltada para o mal. Então, o primeiro-ministro lá, o Disraeli, ele tinha razão. Se a nossa sociedade não se portar, não ser audaciosa tanto quanto as instituições maléficas, nós vamos perder essa batalha. Imagina o seguinte: como a eficiência e gerando a virtude, ela pode ser desencadeada para o bem ou para o mal. Vamos dar um exemplo. Vamos
dar um exemplo bastante chocante para a gente entender melhor. Vamos tomar como exemplo o Comando Vermelho em São Paulo. O Comando Vermelho em São Paulo, eles são tão disciplinados que eles começam a rebanhar, a recrutar crianças a partir de 7, 8 anos de idade. E treinam com uma ordem, com uma disciplina, com uma exigência, conclusão, com uma eficiência tal que essas crianças crescem futuramente. Isso é uma condição estranha da gente analisar, mas faz sentido. Essas crianças sendo treinadas por esse Comando Vermelho, com essa disciplina, com essa ordem, com essa capacidade, com essa exigência de eficiência, porque eles são treinados para ser aviãozinho lá do morro. E se não desempenharem esse papel com presteza e gerando ganhos e produção para o tráfego, eles são descartados. Então veja bem, vamos comparar então agora, por outro lado, um adolescente aí de classe média que fica lá o dia todo dentro da televisão com controle remoto e tal, aprendendo coisas, não tem tanta exigência nem questionamento. Ele é o quê? A lei de menor esforço. Então, quando futuramente, isso já falava o israeli, futuramente comparando essas duas crianças, vai ser um estrago muito grande. Aquele da lei do menor esforço, o jovem de classe média, acostumado à mordomia, tudo na mão, um aprendizado em que o bem traz o conforto e a segurança somente, não adquire aquela eficiência, aquela disciplina como se fosse um tema de guerra. Olha, quando confrontaram os dois, tranquilamente aquele garoto que foi desenvolvido na favela como é o aviãozinho, vai ter muito mais recursos para se enfrentar qualquer situação do que aquele da lei do menor esforço. Então o que a gente tem que ter como base é que podem ser usadas todas as virtudes, tanto para o bem como para o mal. Se existem inteligências espirituais, no plano espirituais, com tal capacidade para se estruturarem dentro de uma hierarquia e de uma disciplina dessa, vai atingir os seus objetivos tranquilamente. Então, por outro lado, hoje a gente percebendo a educação de hoje totalmente, né, na lei do menor esforço, vai ser um massacre se a gente deixar que isso continue se prevalecendo. Então, meus irmãos, nós não podemos deixar que prevaleça as virtudes para o uso e habilidades do mal. Nós precisamos, a qualquer forma, através do entendimento e da compreensão, ter essas virtudes para que possamos usar cada vez mais em favor dos ensinamentos de Cristo. Vejam só para vocês entenderem uma situação também bastante descabida com relação ao que nós colocamos aqui para os irmãos refletir. Se alguma vez nós tivermos essa oportunidade, que eu acho que não vão termos, de refletir ou de analisar essa situação, em qual situação vocês acham que vocês poderiam não ser atendido por uma solicitação através de um aviãozinho da droga, porque ele atendeu, porque ele estava no telefone falando com a namorada? Jamais, porque se isso acontecer, vai ser a primeira e única vez, ele vai ser destituído dessa função, vai ser eliminado pelo comando do tráfico. Então, veja as condições, né? Então, diante de uma realidade dessa, com toda certeza, a maldade é sempre mais eficaz. A eficiência tem demonstrado que em suas organizações, como nos mostra e nos esclarece aqui, trazendo que desde 1945, 46, essa obra é datada,
André Luiz e a espiritualidade vem nos informando. E nós estamos cada vez mais perdendo condições na situação de esclarecimento, de conhecimento, através da escolaridade, dos ensinos, das faculdades. Tem cada vez mais surgindo jovens com essa condição da lei do menor esforço. Então fica aí para a gente refletir que nós, da família espírita, temos que ver e focar todas essas situações sobre esses vários ângulos, né, que a gente joga aqui para que a gente possa compreender, refletir, discutir, discordar, tudo bem, mas tem que ser trago para a reflexão, como o próprio Flaccus nos informou no primeiro capítulo e continua nos informando a respeito desse fabuloso livro de André Luiz. Então, por hoje, meus irmãos, nós vamos encerrando o estudo e agradecendo a oportunidade para todos, que todos estejam bem nos seus lares, e vamos fazer a oração para o encerramento. Então, ainda com o nosso pensamento elevado a Ti, Pai, queremos Te agradecer por mais essa oportunidade, por estarmos aqui estudando os ensinamentos através dos companheiros da espiritualidade maior, desses benfeitores que em Teu nome estão a todo instante a nos auxiliar, a nos atender, mas que ainda, Senhor, não possuímos essa capacidade de percepção e de entendimento. Que você, Pai, possa atuar cada vez mais em nossos corações, nos fortalecendo os ideais cristãos e nos capacitando cada vez mais ao auxílio, ao entendimento e à compreensão dos seus ensinamentos, Senhor. Vamos pedir a todos as equipes de benfeitores que de outros ordens, de outros planetas, estão aqui junto ao nosso, nos auxiliando, tentando nos auxiliar, elevando o padrão vibratório do nosso planeta, nos dando a condição de entendimento no único sentimento em que a espiritualidade nos cobra para a atual situação evolutiva, que é a fraternidade. Que possa, Senhor, amparar e assistir a todos os nossos dirigentes, possa amparar e auxiliar as equipes no plano espiritual que se reúnem incansavelmente para acolher, esclarecer e auxiliar a todos os irmãos que estão sendo reunidos para esse desencarne em virtude dessa pandemia. Que todos possam ser fortalecidos e aonde existir a dor física ou espiritual, esses obreiros do nosso Pai Maior incansavelmente possam estar ali levando a Tua luz e a Tua energia. E possam parar e assistir a todos os lares, a todos os nossos familiares. Enfim, Pai, que a Tua luz prevaleça sobre nós. Que assim seja. Obrigado e boa noite, meus irmãos.